eu quero que a gente converse sobre esse tema da nossa série de mensagens. Eu creio assim. E na semana passada nós conversamos um pouco sobre por que dessa série. Nós vivemos uma guerra de narrativas, uma guerra de histórias. A narrativa é simplesmente uma história que é contada. Então, se você não entende a sua própria história, o que está por trás da sua história, você não consegue entender o mundo. Então, eu fiz esse quadro para exemplificar a nossa história, né? A criação, a queda, o Deus que escolhe um povo no meio dos seus para representar o governo dele na vida de uma família, na vida de um povo, preparando o caminho para a vinda do Jesus, o Messias, que ele iria ser o servo obediente e ser obediente por aqueles que lá na criação foram desobedientes. Jesus, então, morre com a sua morte substitutiva, ele elege um povo, a sua igreja, para poder então preparar o caminho para a restauração final que acontecerá no final de todas as coisas. Essa é a nossa história. E nós vivemos no tempo entre a ascensão de Jesus e a restauração. Então ele foi, nós estamos aguardando ele voltar. E esse tempo é o tempo em que nós devemos executar nosso propósito, nossa tarefa. Ok? Se você quiser saber com mais detalhes, foi uma mensagem de quase 1 hora, você tem no nosso YouTube, no nosso Facebook, para você acompanhar. Ok? Hoje, eu tenho uma das mensagens mais desafiadoras dos últimos tempos. E eu estou muito preocupado em como é que eu vou conseguir falar sobre isso hoje. Na mensagem da semana passada, nós deixamos alguns desafios para você pensar. Então, nós pedimos para você analisar a sua vida como profissional e ver se você tem sido competente a ponto de gerar pergunta nas pessoas. 2, você levou para casa o desafio de achar um alvo de oração, uma pessoa em que você se comprometa a orar por aquela pessoa a longo prazo. E 3, procure, na semana passada, naquela semana, servir alguém intencionalmente. Eu consegui concluir meu desafio ontem, de servir alguém intencionalmente. Eu reuni meus amigos do condomínio, nós alugamos um salão de festa e eu fui cozinhar para eles e ensiná-los a fazer comida japonesa. Como se eu fosse, né? E nós fizemos todos juntos, botamos a mão na massa, passamos 11 horas e meia juntos. Nós chegamos no salão 12:30, fechamos o salão 11:30 da noite. À noite eu fiz hambúrguer, comemos o dia inteiro, resenhamos, conversamos e eu pude servi-los de forma intencional. Então fica aí a dica para você cumprir seu desafio, só bem para o coração, tá bom? Hoje a mensagem difícil nós vamos falar sobre o protagonista dessa história. Se essa é a nossa história, quem é o protagonista dessa história? O protagonista dessa história chama-se Jesus Cristo. E eu quero ler um texto para você que está em João, capítulo 1. Engraçado que hoje as crianças estão estudando o mesmo tema que a gente está estudando aqui embaixo. Vamos falar sobre Jesus com o mesmo texto. Isso é bem interessante. Então, depois de você chegar em casa, pode conversar com as crianças aí ou questioná-las os assuntos. Eu quero ler um texto um pouquinho longo, João 1, de 1 a 18, mas eu quero que você preste muita atenção. Eu lerei na versão a mensagem, você pode abrir sua Bíblia aí virtual ou física e acompanhar comigo, ou pode só me ouvir. O texto diz assim: antes de tudo, havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus desde o princípio, à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus, para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde eles deviam olhar, em quem deviam crer. João não era a luz, ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser. E que fez o que ele dizia ter dito.
Ele fez dele seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com os nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico, do início ao fim. João apontou para ele e disse: este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim. Mas, de fato, é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu. Sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos da sua generosidade, recebendo dádivas uma após outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com clareza para nós. Até aí. Vamos orar? Pai querido, eu te peço que essa palavra seja revelada no coração de cada um que nos ouve, cada um que está aqui presente. Fala ao nosso coração, nos ajude a ter o entendimento, o discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é o começo do Evangelho de João. Para a gente entender melhor, a gente precisa perceber quando que esse texto foi escrito, que contexto ele estava. Esse texto foi escrito no final do primeiro século, anos 50, anos 90, depois de Cristo. Não há uma data precisa, mas foi no final do primeiro século. Isso já dá para você começar a se ambientar. Para quem que esse texto foi escrito? Foi escrito por uma jovem comunidade que estava sendo implantada na cidade de Éfeso. Uma igreja que estava sendo plantada, que reunia poucas pessoas na cidade de Éfeso. E qual era a cidade de Éfeso? O que acontecia na cidade de Éfeso? Na cidade de Éfeso, aquelas pessoas, aquela igreja nascente, eram filhos ou cristãos de segunda e terceira geração. Ou seja, teve uma primeira geração de cristãos naquela cidade, essa geração produziu uma segunda geração, já estavam na terceira geração de cristãos. E essa terceira geração já não tinha mais um vínculo forte com aquilo que fez a primeira geração se voltar e entender quem Jesus era. Então, eles não tinham mais ligação com o Messias judeu. Eles não sabiam mais quem era Jesus. Eles não tinham um laço que os unia a Jesus. Então, nessa cidade, quais eram os desafios dessa cidade? Éfeso é uma cidade onde hoje é a Turquia e é uma cidade portuária. Muita movimentação. Uma cidade grande da época. Então tinha muita movimentação. E nessa cidade portuária, tinham muitos influenciadores digitais. TikTok rolava solto lá, mano. TikTok, Instagram, então, geral. Muitos filósofos famosos da época iam para Éfeso para atrair seguidores. E também, não só os filósofos, religiosos também, iam para Éfeso para atrair seguidores. Então, eles precisavam bombar a conta do Insta. Eles precisavam bombar a conta do TikTok. Então, eles iam para lá para arrumar gente que pudesse dar um like e pudesse dar um curtir. A rede Wi-Fi de Éfeso era brutal, mano, porque era todo mundo plugado, conectado. Então, era um centro onde tinha muita oferta de conhecimento e de possibilidades. E os cristãos de terceira geração precisavam definir em quem que eles iam crer e em quem que eles iam investir suas vidas. Tinha muita oferta. Tinha Karnal, tinha Pondé, tinha Cortella, tinha um monte de oferta, de ensinamento. Tinha um monte, bombava. E entre esse meio, você tinha uma comunidade que se reunia nos lares, com uma linha muito tênue, muito fina, que ligava elas a Jesus. E que a qualquer momento essa linha pode romper. É muito diferente do que a gente vive hoje. Você a todo momento é bombardeado. Gente, eu nunca tinha entrado no TikTok na minha vida.
E eu jurei que eu não ia entrar nessa porcaria. Eu falei para mim, porcaria não, com todo respeito. Eu falei que eu não ia entrar no trem. Porque Instagram eu já pulei, eu já não consigo lidar com Instagram, então eu já pulei. Twitter eu estou fora, não gosto de banho de sangue. Filme de terror eu não gosto, então Twitter eu estou fora. Aí eu fui estudar um tema, não tem nada a ver com a pregação, fui estudar um tema, e aí na reportagem da BBC falava assim, isso está acontecendo muito, tem muitos vídeos no TikTok falando sobre isso. Eu loguei na porcaria lá, abri o TikTok para ver, e digitei o que eu queria lá. Apareceu um monte de coisa. Eu cliquei num cara e vi o que o cara estava falando. Eu falei, desgraça, vou ter que abrir uma conta nesse negócio, velho. Eu não aguento essa vida. É legal, bacana. Mas eu vou resistir até o fim. Eu vou tentar resistir até o final. Entendeu? Nem sei porque eu comecei a falar isso, mas tudo bem. Mas assim, tinha muita oferta, tem muita gente falando no nosso tempo, lembrei. Tem muita gente falando no nosso tempo, muita fonte de informação. Nas conversas, você sempre tem alguém que sabe algumas coisas, que te dá uma linha de ação. Você abre um canal no YouTube, um TikTok, ou você abre um Instagram, sempre tem alguém fazendo uma live, falando alguma coisa, te dando orientação para onde você deve caminhar. E você tem um momento por semana, onde você vem ouvir a palavra de Deus. É uma concorrência desleal com a minha pessoa. Eu tenho 40 minutos por semana para falar com você. Olha a qualquer hora no seu celular quanto tempo você gastou, tem lá, né, que passa, quanto você gastou em cada aplicativo. Dá uma zoiada depois. Não tenho como eu competir. Pode olhar, o bicho vai pegar. Eu não tenho como competir com isso. É muita oferta de demanda. Então, João, sabendo que isso estava acontecendo, o que ele fez? João se sentia pai daquela igreja de Éfeso. Então, ele era testemunha ocular, talvez a única testemunha ocular de Jesus viva naquela época. Ele decide, então, escrever para aquela igreja frágil o que os seus olhos viram. E que ele queria instruir e reatar esse elo entre o Messias judeu e aquela comunidade na Ásia, em Éfeso. Essa era a intenção desse homem, ajudar eles aonde eles iam investir sua vida. Então ele começa a escrever, esse sábio idoso começa a escrever tudo o que seus olhos viram. E ele, quando vai escrever, ele não simplesmente escreve alguma coisa pensando na sua própria realidade. Ele olha para a realidade de Éfeso e começa a descrever o seu texto para ajudá-los a discernir que caminhos eles iam tomar. Havia duas discussões quentes naquele tempo. O TikTok só bombava, hashtag essas coisas. Era quente o negócio. Duas discussões. A primeira discussão muito quente nesse tempo, que foi encontrada em 1947, resto de pergaminhos nas cavernas de Qumran, onde encontraram os pergaminhos mais antigos, bíblicos, e encontraram também relatos das discussões dessa época. Havia uma discussão muito forte nessa época, na época de João, entre uma guerra entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Entre o pessoal do lado certo e o pessoal do lado errado. Entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda. Havia uma discussão enorme. E esses pergaminhos falavam sobre um mestre da justiça. E esse mestre da justiça queria aglutinar, converter e resolver essa pendência. Porque nem os filhos da luz e nem os filhos das trevas iriam conseguir resolver por si mesmo. Essa discussão bombava. Então, quando você lê João, você começa a ver um antagonismo entre luz, trevas, justiça. João está comunicando para aquelas pessoas o caminho que eles deveriam andar. E a outra discussão que bombava demais da conta era uma discussão sobre o arqué. Já ouviu falar nisso? O arqué? O arqué é o seguinte: o arqué, os filósofos, desde Tales de Mileto, o inventor da filosofia, Aristóteles, Platão, vários filósofos, se você, por exemplo, for buscar isso na internet, você vai encontrar. O arqué era a raiz de todas as coisas, o que estava no princípio. Eles queriam descobrir qual elemento que estaria presente em todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo. O que tem de comum em tudo o que se cria? O que tem de comum? Qual é a base? O que estava lá no princípio? Eles estavam discutindo sobre isso. Então, ao longo dos tempos, vários filósofos lançaram suas teorias. Uns falavam que era o fogo, outros falavam que era a água, outros falavam que era o ar, outros falavam que eram os elementos.
E havia essa discussão na época de Jesus e na época de João. Era uma discussão não resolvida. O TikTok borbulhava. #Arqué. Todo mundo tinha uma proposta. Todo mundo tinha uma saída. Aí João vai e começa a escrever. No princípio de tudo, era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Quando João escreve o seu evangelho, ele não está apenas escrevendo para os cristãos, ele está falando sobre coisas simplesmente da fé. Ele está respondendo a demandas sociais da vida de cada um, discussões da vida de cada um, de como você deveria se posicionar, de como aquela comunidade poderia sair do meio de tantas informações e achar um caminho. Então, eles estavam tentando entender o que estava no princípio, o que era do princípio, qual é o elemento fundamental de todas as coisas. João chega e fala, o elemento fundamental tem um nome, ele se chama Jesus, ele estava lá no começo. Então, esse capítulo 1 de João é para responder essa questão que os filósofos debatiam, que os influenciadores digitais debatiam, que todo mundo debatia. E ele dá essa resposta para a igreja. Por que ele dá essa resposta para a igreja? Porque João achava vital e fundamental que aquela comunidade viesse a entender a sua história, a quem eles estavam ligados, e quem era o protagonista dessa história, que era Jesus. João achava que isso era vital para a fé, para eles se posicionarem frente às demandas. Quando alguém vem discutir se é melhor direita, se é melhor esquerda, se alguém vai discutir se eram os filhos da luz, eram os filhos das trevas, o bem ou o mal, João achava que eles precisavam entender como se posicionar. Quais são as discussões mais quentes do nosso momento? Eu elenquei algumas discussões quentes do nosso momento agora. E eu notei que eu estou ficando velho, porque eu já não consigo mais identificar. Eu preciso bater muito papo com a Raíssa, bater papo com as gerações mais novas para eu poder entender. Mas do que eu consegui, tateando, detectar, uma das discussões quentes do nosso momento e que é caro para cada um de nós, o primeiro é autonomia. Eu não quero ser dependente. Eu quero ser autônomo. Chegam 17 anos, adolescentes já querem autonomia. Já querem ter seu dinheiro. No casamento, eu encontro vários casais, isso não é uma crítica, isso é uma realidade, ok? Eu não quero condenar essa prática na sua vida. Eu conheço vários casais que têm finanças totalmente separadas na sua relação. Por quê? Eu não quero ficar dando explicação sobre o que eu gasto. Irmão, você casou. Mas tudo bem, eu respeito. Percebe? Eu quero autonomia. Imagina, eu já ouvi isso. Imagina só, eu vou comprar um presente e ele vai saber. Senti um twin aí, vocês sentiram transversalmente, passando um raio aqui na frente, sentiram? Então, isso é autonomia. Autonomia é muito caro. Autonomia hoje é tão caro quanto felicidade. Tem gente que prefere ser autônomo do que ser feliz. Eu prefiro ser autônomo e infeliz do que ser feliz na algema, feliz na coleira. Então, a autonomia se tornou algo muito intenso para a geração atual. É uma discussão muito forte. A outra discussão muito forte, se eu estiver errado, você me corrija, você pode levantar a mão e falar, discordo, sem problema nenhum. Outra discussão muito forte no nosso tempo é não ser julgado. Eu quero fazer o que eu quiser, e eu não quero ninguém apontando o dedo para mim, dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Eu não quero ser julgado por ninguém. Nós não queremos ser julgados. Nós não queremos ninguém que aponte o dedo para nós e nos julgue. Outra coisa que a gente quer muito, liberdade para ser o que eu quero ser. Eu vou ser o que eu quiser. Nós queremos liberdade para ser o que... Não interessa o que os outros vão falar, eu quero ser o que eu quiser. Isso é uma briga hoje muito intensa, um valor em que as pessoas discutem sobre. Outra coisa que a gente não discute com essa palavra, mas está muito presente, é o secularismo. Nós começamos a perder a sacralidade das coisas. Nós passamos a viver num mundo pós-Deus. E nesse mundo pós-Deus, o que é o mundo pós-Deus? Onde Deus já não faz parte da nossa equação. Deus não faz mais parte da equação. Ele não é levado em consideração quando você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não
não preciso consultar Deus, não preciso ter esse tipo de orientação. Então, nesse secularismo, quando Deus já não faz parte da equação, eu posso tomar decisões que são totalmente contrárias à vontade de Deus e não estou nem aí, estou nem aí. E está tudo certo, porque Deus não faz mais parte. Quando a gente perde a sacralidade das coisas, a gente vem para a mesa da ceia, por exemplo, nós que somos cristãos, como se a gente fosse comer um aperitivo no boteco. Do mesmo jeito que eu como uma linguicinha, eu venho e tomo a ceia. Nós não temos mais a reverência necessária. E a nossa igreja, ela é um ninho, um fomento de falta de sacralidade. Porque a nossa igreja, ela acaba sendo informal demais, e as pessoas confundem informalidade com falta de reverência. E aí a gente acaba perdendo a reverência. Nós somos informais, sem problema nenhum. Isso é bom. Mas não podemos perder a noção de santidade das coisas. Nós perdemos a noção da importância do domingo de manhã. Eu troco o domingo de manhã por qualquer coisa. Nossos pais não eram assim. Eu lembro de igreja no interior, isso não é saudável, mas só para te dar um exemplo, o domingo você não podia nem jogar futebol, porque era dia do Senhor. Isso não é legal, tá? Não estou falando para a gente fazer isso, não é isso. Mas a gente perde a noção do domingo, que é o nosso sabá. O domingo é o dia que a gente vem de manhã, no nosso caso aqui, vem celebrar a Deus pela manhã, e nós temos um dia inteiro para quê? Descanso e devoção. 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. O domingo é o nosso sabá. Nós não. Domingo, a gente só lembra de Deus na parte da manhã. Quantas vezes você, no domingo à tarde, final do dia, para encerrar o seu dia de descanso, pegou sua família, leu a Bíblia com eles, fez uma oração de encerramento do seu dia, do seu período de descanso? Quantas vezes? Nós perdemos a noção por causa do secularismo. E um outro pensamento que, assim, está uma discussão forte é o pluralismo. O pluralismo é a junção de vários pensamentos se completando. É uma amálgama. Então, a gente pega um pouquinho daqui para entender, a gente pega um pouquinho daqui para entender, a gente pega um pouquinho e a gente forma um pensamento. É tipo assim, todos os caminhos levam a Deus. Você está cercado de oportunidades. Vai na praça de alimentação de um shopping para você ver. Você tem comida americana, tem comida alemã, você tem comida brasileira, você tem comida de tudo quanto é lugar, mexicana. E você pode escolher, você pode montar, pegar seu prato. Uma vez eu fiz isso. Eu queria a batata frita do McDonald's. Eu queria o steak, acho que era de uma churrascaria, peguei. Eu queria a bebida do sucão, peguei. E fui montando. Eu posso fazer. Sai caro para burro, mas eu posso fazer. Porque a gente tem possibilidades. Então a gente está fazendo isso com a vida. A gente pega um conceito de alguém que a gente ouviu aqui, não, isso aqui que os filósofos falaram é legal, vou trazer isso para a minha vida. A gente pega, não, esse conceito aqui que eu vi um cara, um fulano, um pensador, um guru, falou isso aqui, a monja, não sei quem falou, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar, não, esse cara aqui que falou do milagre da manhã lá, esse livro aqui é legal, vou pegar isso para a minha vida. E a gente começa a fazer um monte de coisa e traz para a nossa vida. Essa é uma realidade que nós vivemos. É uma discussão nossa. Só que quando a gente olha para aquela pessoinha importante chamada Jesus Cristo, a gente tem uma surpresa muito grande. Por quê? Porque Jesus é uma afronta a todos esses movimentos. Quando eu olho para Jesus, ele afronta todos esses movimentos. Então, por exemplo, quanto a respeito à autonomia, Jesus viveu uma vida de dependência. Totalmente dependente. Nem na hora da morte ele sai do plano. Jesus disse, Pai, se puder, afaste de mim esse cálice aí, mas seja feita a tua vontade. Depois você lê João 6,38, o que ele vai falar? Anota aí, não vou ler para você, anota. João 6,38, o que Jesus vai falar? E você vai ver, Jesus era totalmente, ele não era autônomo. Ele viveu a dependência por essência. Em segundo lugar, Jesus confronta essa questão de não ser julgado, porque ele deixou-se ser julgado, condenado, rotulado pelas pessoas, porque a identidade dele não dependia do que as pessoas diziam sobre ele. Aonde estava a identidade de Jesus?
em quem o Pai dizia que ele era. Ele não estava importando se julgariam ele, se pensariam mal dele. Não, ele estava se importando no que o Pai pensava sobre ele. Ele deixou ser julgado, porque o Pai dizia: tu és meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Tu és o meu filho amado em quem eu me alegro. E quando foi que Jesus ouviu essas palavras do Deus Pai? Antes de ter feito um milagre sequer, antes de ter feito qualquer coisa. Deus disse: tu és meu filho amado. Essa era a identidade de Jesus. Ele deixou ser julgado. 3, a liberdade de ser quem eu quero ser. Jesus confrontou isso, porque ele foi quem o Pai quis que ele fosse. Ele foi quem o Pai quis. Lembra do Getsemane? Eu quero que você me afaste desse cálice. Mas além da minha vontade, eu quero a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Ele vai quebrando todas essas discussões. Então, quando eu entendo quem ele é, eu começo a perceber como ele quebrou essas discussões e eu começo a ter uma saída. Eu não preciso ficar lutando, discutindo com meus amigos que ter liberdade de ser quem eu quero ser. Eu não sou quem eu quero ser, porque eu não confio no meu coração. Você confia no seu? Eu não confio no meu coração. Eu não confio no meu julgamento. Eu não confio muitas vezes no que eu vejo. Você já teve aquela impressão na estrada, está dirigindo na estrada, de repente você fala assim: tem um carro ali na frente. E você está indo. E de repente, quando você percebe, o carro não estava na sua frente, estava estacionado do lado, no acostamento. Mas você tinha a ideia de que era para ali. Eu sou mestre em errar uma coisa. Eu estou seguindo o GPS. De repente o GPS vira à direita a 200 metros. Não, a 600 metros. Eu começo a olhar no próximo poste, a virada à direita. Eu já acho que é aquela virada. E eu erro sempre. Porque se eu confiar no meu julgamento e não no GPS, eu me ferro sempre. Eu entro na primeira bocadinha que tiver, eu entro e erro o caminho. Eu não posso confiar 100% em mim. Eu não tenho essa capacidade de ser íntegro e perfeito. Perceba? E eu acho que você também vive algo parecido. Jesus foi quem o Pai quis. E número 4, sobre o secularismo. Jesus trouxe de volta a familiaridade da relação com Deus Pai. Quando ele ensina a orar, vocês quando forem orar, diga: Pai Nosso. Ele traz Deus para perto. Ele tira de Deus de um conceito em que você vai fazer uma amálgama, vai fazer um quebra-cabeça, vai fazer, como é que chama aquele negócio? Não é vitral, é mosaico. Ao invés de você fazer um mosaico de vários conceitos, não, Jesus, ele inverte isso. Ele muda isso, ele fala: traz Deus para perto. Deus é Pai. Ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. Jesus fala: quando vocês forem orar, diga: Pai Nosso que estás no céu. Ele traz para a proximidade do relacionamento, da família. Ele traz Deus para uma relação pessoal. Então, o que eu entendo? Que João está querendo me dizer com esse texto? Saber quem ele é fundamental para nós hoje, para a nossa fé e o nosso posicionamento. Quem é Jesus? E aqui eu vou citar um texto do John Haggai para vocês. John Haggai diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo, o incomparável. Quem é esse Cristo de quem eu falo? Os personagens de destaque na história perderão sua importância na presença do incomparável Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo. Cristo sobrepuja todos. Ele é a vox humana em toda a música e a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais apropriada de luz e sombra em toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, é o novo e vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, para o florista, ele é a rosa de Saron, o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz,
o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é a boa notícia de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho de Deus vivo, o Salvador, o Redentor, o Senhor. E para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá as ordens com clareza incondicional e inconfundível. Ele é Cristo, o incomparável. E se nós pegarmos a nossa realidade, para o advogado, ele é a lei perfeita. Para o músico, ele é a batida perfeita. Para a enfermeira, ele é o sangue da nova aliança. Para o estudante, ele é o conhecimento. Para o contador, é o dono de todo o ouro e toda a prata. Para o profissional de TI, ele é o código-fonte. Para o executivo, ele é o benchmark. Para o profissional de marketing digital, ele é o maior influenciador de todos. Para o empresário, ele é o negócio perfeito. Para o marceneiro, ele é o carvalho da justiça. Para o professor, ele é o verbo da vida. Para a dona de casa, ele é a casa de Deus. Para o veterinário, ele é a cura, é o cuidado. Esse é Cristo, Cristo incomparável. É esse Jesus que nós somos chamados a nos relacionar. E o problema desse Jesus é que ele fez uma reivindicação difícil. Ele reivindicou exclusividade. Ele reivindicou exclusividade. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e também a vida. Ninguém chega ao Pai sem mim. Jesus não deu opção, não deu alternativa, não deu possibilidades. Porque sem caminho eu estou perdido, sem verdade eu estou confuso e sem vida eu estou morto. Se eu permaneço no caminho, a verdade me liberta e aí eu tomo posse da vida eterna. Ele é não é ele não tem alternativa. Nas próprias palavras dele, ele disse: só eu tenho o caminho, o alívio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a comunidade cristã do primeiro século, ela entendeu isso, tanto que Pedro fala isso no seu discurso, lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação, somente o nome de Jesus. A primeira comunidade cria nessa verdade, e João queria transportar essa crença, essa paixão para aquela comunidade de Éfeso. E eu quero transportar essa crença, essa paixão, esse amor para a nossa comunidade jovem, para que a gente reorganize nossa vida em volta desse Jesus. Eles criam nessa verdade inconfundível. E isso precisa ser passado para gerações futuras. No versículo 11 a 13 que nós vimos aqui, diz assim, no versículo 11, ele fala assim: ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve aqueles que quiseram de verdade, que criam que ele era quem afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Aqueles que realmente acreditam que Jesus é quem ele diz ser e que ele fez o que ele disse ter feito, a essas pessoas ele reúne sob um novo título, sob um título de família, filhos de Deus. Só que sobre essa família nós falaremos numa mensagem a seguir nessa série, não agora. O problema é que quando Jesus diz no nosso mundo hoje que ele é o único caminho, há contestação sobre essa exclusividade. Por que só Jesus? Por que só por meio dele? Não é justo. O R.C. Sproul, um escritor, vai nos ajudar a pensar sobre isso, com aqueles que não concordam com a exclusividade. Ele diz assim: eu não sei por que Deus não colocou 5 ou 15 caminhos religiosos para a gente ser salvo. Eu não conheço a resposta para essa questão. Vamos simplesmente tomar uma hipótese, uma situação hipotética. Suponha que exista um Deus, e suponha que esse Deus seja por completo, absolutamente santo. Suponha que esse Deus, por vontade própria, sem necessidade
mas por puro amor e bondade, cria um mundo, e ele o habita com um vasto tipo de animais e plantas. Então, quando ele termina, a coroa da sua criação é uma criatura que ele molda em sua própria imagem. E ele sopra nessa criatura o seu fôlego de vida e dá a essa criatura a autoridade sobre toda a criação, domínio sobre todo o mundo. Ele lhe dá a tarefa de espalhar e refletir o seu próprio santo caráter. E Deus gratuitamente derrama nessa criatura todos os tipos de benefícios, mas dá a essa criatura uma restrição e diz: você não tem permissão para tocar ou comer este fruto específico. E assim que Deus volta a vir as costas, essa criatura totalmente ingrata corre, agarra aquele fruto por querer igualdade com o seu Criador e abertamente, desejosamente desafia a ordem do seu Criador. Deus então tinha dito que se ele fizesse aquilo, ele iria morrer. Agora suponha que Deus tivesse eliminado a humanidade da terra. Ele teria sido perfeitamente justo ao fazer isso, não teria? Mas suponha que mesmo assim, esse Deus fosse muito paciente, tão bondoso que diria: eu cobrirei a nudez dessa criatura e eu vou providenciar um caminho de salvação para ela. Eu vou tirar esse pecador ingrato da sua condição desesperadora. Eu vou enviar a esse povo que rejeitou tudo o que eu fiz por eles, o meu único filho. Eu vou tomar os pecados do povo e transferi-los para as costas do meu filho, que é perfeitamente correto e perfeitamente justo. E eles então matam o filho. E Deus diz: ok, está tudo bem, vocês o mataram. Mas se vocês somente colocarem sua confiança nele e o honrarem, eu o perdoarei de todo o pecado cometido contra mim e contra ele. E eu lhes darei a vida eterna, aonde não haverá mais morte, lágrimas, dor, perversidade ou sofrimento. E vocês viverão para sempre em uma felicidade interminável. Minha única exigência é que vocês honrem aquele que morreu em seu lugar. Buda não morreu no seu lugar. Maomé não morreu no seu lugar. Eu exijo que vocês honrem e sigam meu filho. No dia do julgamento, você teria a coragem de virar para Deus e dizer: você não fez o suficiente. Você não foi justo, não me deu a oportunidade. Você teria essa coragem de virar para Ele e dizer isso? Na hora do acerto de contas, falar assim: não foi legal o que você fez, você não fez o bastante. Essa é a grande questão. Como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esse Jesus Cristo, caminhando aqui para o fim, esse Jesus Cristo vem tecendo a história da humanidade para apresentar para mim e para você um caminho de volta para Deus, para nós que nos desgarramos para voltarmos para Deus. Ele é o protagonista de toda a Bíblia. É sobre ele que a Bíblia fala. Ele é o personagem principal. E ao invés de eu ficar falando, esse vídeo ajuda a gente a entender isso de forma melhor. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro,
que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Mas eu não sei se deu para entender, depois eu vou mandar esse vídeo no grupo também. A Bíblia fala sobre ele, é apenas sobre ele. E eu preciso me posicionar frente a todas as ofertas que eu recebo no meu dia a dia, na minha semana. Quem que eu escolho crer? Quando eu escolho crer em Cristo, Cristo ajusta a minha relação primeiro com Deus. Ele ajusta a minha relação com Deus, porque eu não vejo mais um Deus irado, eu vejo um Deus amoroso, que decidiu dar a vida por mim. E Ele restaura a minha relação com Deus. Eu não sou mais uma pessoa condenada a estar afastado de Deus, eu sou amado, filho amado de Deus. Eu não sou apenas mais uma criatura, eu sou filho dele. Então Ele restaura a minha relação com Deus. Cristo restaura, quando eu decido crer em Cristo, Ele restaura a minha relação com a igreja. Eu não venho mais ao domingo fazer um culto a uma divindade que eu preciso chamar Ele para vir. Eu venho celebrar aquele que tem me acompanhado durante a semana e que a gente vive junto numa amizade e num relacionamento. A igreja não mais me culpa, a igreja me oferece graça. Eu não vou mais diante de Deus me sentindo culpado dos meus pecados e das minhas falhas. Eu vou porque eu sou recebido de braços abertos com graça. Eu não tenho mais medo de ir à igreja, de falar das minhas falhas. Eu não preciso mais ter isso. Por quê? Porque eu recebo o amor dos meus irmãos que são tão ruins quanto eu e que não podem apontar o dedo para mim como se fossem melhor ou pior do que eu. Somos todos iguais. A igreja restaura, quando eu creio em Jesus, restaura minha relação com o mundo. O mundo é então um lugar onde eu desenvolvo minha salvação, um lugar para espalhar a reconciliação, lugar onde ajudo outros a encontrar seu caminho de volta para Deus, com palavras, com uma vida digna que gere perguntas. Cristo restaura a minha vida. Você notou que a par aqui tem uma letrinha? Quando eu encontro com Cristo, Ele restaura a minha visão, a minha vida com Deus. Quando eu encontro com Cristo e a minha vida é centrada nele, Ele transforma a minha visão da igreja. E quando eu encontro com Cristo, Ele restaura a minha visão sobre o mundo. É isso que nós fomos chamados a fazer. Essa é a nossa vida com Jesus. Isso aqui resume a nossa vida com Deus. É isso que Jesus traz de volta. Eu não sou mais rebelde contra Deus, eu entendo para que a igreja serve, eu sou igreja, e aonde eu vivo, eu entendo por que eu estou lá, por que eu trabalho onde trabalho, por que eu tenho amigos como esses que eu tenho. E para encerrar, eu gostaria de deixar um desafio para você levar para casa. Eu queria perguntar se você já refletiu sobre o seu compromisso público.
o seu compromisso público de levar Cristo a ser conhecido através da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, você já considerou fazer sua profissão de fé e seu batismo? A profissão de fé e o batismo é o compromisso público que você diz para a comunidade ao seu redor e para as pessoas de que eu decidi e fiz a minha escolha. É nele que eu decidi acreditar, é a ele que eu creio. O desafio é você pensar essa semana sobre o seu compromisso real e público com Deus. O segundo desafio é avalie o que você faria pelo reino se você não tivesse medo, se você cresce em Jesus de todo o seu coração. O que você faria pelo reino de Deus para honrar Jesus? Sua vida seria diferente? E em terceiro, o que precisa ser ajustado na sua vida hoje, que não condiz com a vida de uma pessoa que tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Que decisões práticas você precisa tomar na sua vida hoje, que não condiz com aquele que decidiu se encontrar com Jesus? Vou deixar você pensando nisso um tempo, para depois nós orarmos.